A gente vai conversar com o diretor-geral do Denatran, Frederico Carneiro. Muito obrigada por conversar com a Band News FM. Uma boa tarde para o senhor. Oi, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Band News em alta frequência. A gente conversa agora sobre a decisão do Conselho Nacional de Trânsito que proibiu a aplicação de multas geradas por radar escondido, camuflado no Brasil. A gente vai falar sobre essas mudanças que começaram a valer ontem. E queria começar a perguntar ao senhor o que muda nos radares fixos e o que muda nos radares móveis. Tem uma diferença? Tem sim. A todos os ouvintes, uma boa tarde. Essa medida, ela tem a finalidade exatamente de regulamentar o uso dos radares, né, para fiscalização eletrônica de velocidade. Então, esse é um instrumento importantíssimo na fiscalização quanto ao respeito, ao cumprimento dos limites de velocidade estabelecidos. Até então, assim, a utilização desses equipamentos, ela vinha trazendo uma série de transtornos para os condutores, né, principalmente, como você mencionou, aqueles radares instalados em locais assim, de baixa visibilidade. Então, a gente tem, assim, com a nova regulamentação, ficaram definidos dois tipos de equipamentos, os radares fixos e os portáteis, né? Os fixos são aqueles instalados em postes ou então em totens, em pórticos ao longo das pistas da rodovia, né? Eles podem ser de dois tipos, um redutor de velocidade, em que havia, por exemplo, uma pista de 80 km por hora, em determinado ponto ela se faz necessária a redução para 40 km por hora, por exemplo, né? Então a gente tem esse radar chamado redutor. Ele tem, então, um display indicando a velocidade que está sendo medida naquele momento, e tem o radar fixo controlador, que é aquele que mantém a velocidade regulamentar da via, né? Então, a pista é de 80 e o radar vai medir a velocidade, o comprimento dos 80 km por hora. E temos um outro tipo de equipamento que são os portáteis, né? Eles podem ser instalados em tripés ou então aquelas tipo uma pistola, né? Que o agente rodoviário, o agente de trânsito, ele utiliza. Então esses dois equipamentos, eles precisam de estar acompanhados de um agente de fiscalização. Então não pode mais instalar um equipamento do tipo portátil sem a presença de um agente de trânsito ou um agente rodoviário. Então isso faz necessário. Todos esses equipamentos, eles têm em comum a necessidade de ter um registrador de imagens. Antigamente, antes dessa resolução, os equipamentos portáteis, eles não precisavam ter o registrador de velocidade, de imagem, né? Então a multa vinha, por exemplo, sem aquela imagem, a foto do veículo. Então agora, tanto os fixos quanto os portáteis, necessariamente tem que ter o registrador de imagem. Essa foi uma das mudanças aí da nova resolução. E onde houver essa redução de velocidade, precisa ser gradual? Deve ter uma indicação para o motorista de que haverá essa redução? Perfeito. Então, assim, não é mais possível aquela redução brusca, né? Então, a pista é de 80, uma rodovia de 80 km por hora. Então, em determinado momento, de repente, vinha uma placa de 40 e já com um radar, né, naquela posição. Então, muitas vezes pegava o condutor, assim, desprevenido e, às vezes, forçando ele a fazer uma freada brusca, né? Uma redução brusca de velocidade que podia até colocar em risco a ocorrência de mais acidentes, né? Então há uma redução gradual, todas elas com placa indicativa do limite de velocidade. Então de 80 cai para 60, de 60 cai para 40. E outra mudança é o seguinte: esses radares do tipo de redutor, ele precisa necessariamente de um estudo técnico prévio, né? Então, para indicar que naquele local há de fato ocorrência de acidentes de trânsito, então tem risco de ocorrência de acidentes de trânsito, e que faz-se necessária a instalação desse radar, do tipo redutor. Uhum. E o que muda na indicação para o motorista? Porque essa é uma coisa importante, né? Não só não pode mais colocar, como o senhor falou, o radar ali na árvore, na passarela, e deixar ali, o agente fiscalizador precisa estar junto, e além disso, o motorista precisa saber onde estão posicionados esses radares, é isso?
Olha, a localização dos dispositivos fixos, né, eles precisam constar no site do órgão fiscalizador. Então, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, no site dela vai lá ter uma indicação, a relação de todos os equipamentos do tipo fixo, né, quais são a data de aferição, quais são os locais onde eles estarão sendo instalados e a velocidade máxima permitida para aquele local. Então, o condutor, o cidadão, ele pode acompanhar pelo portal, né, da página do órgão de fiscalização a localização desses dispositivos. Não é necessário ter uma placa indicando que há a presença do radar naquele ponto, mas precisa de uma placa indicando que a velocidade limite daquele trecho. Então, ou seja, precisa haver uma indicação clara de que naquele trecho em que está sendo fiscalizado por meio de radar, a velocidade limite é 80 km por hora, por exemplo. Né? Então, essa é a indicação. Já o radar do tipo portátil, ele não precisa estar, assim, a localização dele ser divulgada no site, até porque ele é portátil, então ele permite a instalação, a utilização em pontos diversos. Mas é importante, é indispensável a presença do agente de fiscalização ou de uma viatura caracterizada indicando a presença daquele dispositivo no local. Perfeito. E queria terminar perguntando ao senhor o que muda em relação às lombadas eletrônicas. Bom, as lombadas eletrônicas, elas são um tipo de fiscalização, né? A resolução anterior tinha esse nome, né? Hoje foi trazido já a nomenclatura utilizada, é o radar fixo do tipo redutor de velocidade. Então, eles precisam necessariamente, como eu falei, ter a indicação, a medição da velocidade daquele veículo que passa por ali naquele momento. Então, é o display, né? O painelzinho indicando a velocidade que está sendo registrada naquele momento. Como eu falei, ele pode, então, ser utilizado numa redução, desde que haja o estudo técnico prévio. Se algum motorista for fiscalizado e tiver uma cobrança de multa, por exemplo, a partir de agora, com um mecanismo em que não há, por exemplo, imagem ou que não cumpre alguma dessas medidas que já estão valendo desde ontem, ele pode recorrer? O que ele deve fazer? Bom, a resolução 798, né, que estabelece aí essas novas regras, ela concedeu um prazo de 12 meses para os radares que estão em operação, para que eles possam se adaptar às novas regras. Então, ainda é permitido, nesses 12 meses, né, os radares portáteis que ainda, porventura, não tenham esse dispositivo registrador de imagem. Né, mas isso aí é a minoria dos equipamentos. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 95% dos radares portáteis já contemplam esse dispositivo registrador de imagem. Então, é um número muito reduzido que precisa se adequar, né, para as novas regras. Então, isso vale, então, a partir de agora para os novos equipamentos, desde ontem, né, para os novos equipamentos instalados em novos locais, e aqueles equipamentos em operação ou já em instalação, eles ainda têm aí um prazo de 12 meses para se adequar à nova regra.